Olá, meus amigos, estamos de volta aqui no canal Desconstruindo Mentiras, pela graça e misericórdia do nosso Pai, o Criador, hoje trazendo para a honra e glória dele, humildemente pelo Desconstrutor, a interpretação correta da Bíblia. Uau, essa é forte, hein? Há muito tempo atrás, a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas pelo Criador para nos trazer as informações que eles viveram naquela época. E um sistema governamental foi usado para unir esses livros em um só, que se tornou a Biblioteca de Informações Sagradas, chegando ao nome final de Bíblia Sagrada, né? Então é uma coletânea de livros chamado Bíblia Sagrada. Hoje eu vou usar de exemplo a Bíblia de Palavras-Chave, tá? Que é uma Bíblia que tem a tradução mais comum, vamos dizer assim, né? Ela tem um dialeto, vamos dizer assim, mais comum no português, mais de fácil acesso. Qualquer um que tem Bíblia em casa vai ter uma tradução bem semelhante a essa, tá? Mas a questão aqui não é nem a tradução, a questão aqui é como você deve ler para entender de fato a Bíblia. Então, se você quer ler de cabo a rabo, como diz o ditado, né? Se você quer ler de capa a capa e entender de fato como é que aconteceu os fatos naquele tempo, você vai precisar das seguintes informações. Primeiramente, você vai pegar a sua Bíblia e vai abri-la aonde for que você for ler, tá? Não interessa o livro que você for ler. Vamos fazer um exemplo aqui de... Vamos ver qual livro nós vamos pegar aqui. Vamos pegar o livro de Atos, né? Vamos pegar o livro de Atos, tá? Como você vai fazer para ler essa Bíblia, né? A Bíblia que for, como você vai fazer para ler? Para não cair no engano do sistema que uniu os livros num só. Primeiramente, você tem que entender do que se trata o livro. Se é um livro ou se é uma carta. Ou seja, se é uma carta, você vai colocar a sua mente para trabalhar. Pensa o seguinte, vamos dizer que você vai escrever a carta para sua mãe, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, seja para quem for. Se imagina você agora pegando um papel, pegando uma caneta, sentando-se em um local, ou seja lá como for, você vai se imaginar escrevendo esta carta, contando o que ocorreu no seu dia, e você vai escrever essas informações neste papel para enviar para alguém, tá? Para por um segundo para imaginar a seguinte questão. Você já ouviu falar em escrever carta, colocando nesta carta capítulos, epígrafes e versículos? Acho que não, né? Então, se não tem capítulo, versículo e epígrafe em carta, por que aqui neste livro tem? Né? Por que aqui tem? Para você poder trabalhar a informação, para você poder manipular a informação, você isolar versículos e contar uma história baseada naquele versículo. Que ainda nomearam isso como... É complicado de dizer, né? Eles ainda nomearam isso como exegético, hermenêutico, e etc e tal, né? Vários nomes aí que foram usados para nomear a manipulação dos versículos, né? Então, sim, existe a exegese, né? A hermenêutica correta e também a incorreta. Então, se você não souber como funciona uma carta, você vai acabar lendo isso dentro de uma exegética errônea e também uma hermenêutica errônea. Você precisa entender do que você está falando, do que você está lendo, para você poder compreender o que você está lendo. Ou seja, você não vai pegar um manual de como montar um computador, por exemplo, e vai ler ele como se fosse uma história, né? Você vai ler ele baseado no que você vai fazer. Então você vai ler o manual baseado em um manual. Agora você não vai ler uma carta baseado em um manual. Você vai ler uma carta lendo a história. E é dentro dessa história que você vai tirar o entendimento dos ocorridos. Então, por exemplo, nós já entendemos que cartas não contêm capítulos, versículos ou epígrafes, né? Você não vai contar a história, eu estava indo no mercado para comprar café, vi que o café estava caro, comprei chá, voltei para casa e fiz um chá e descansei. Vou colocar um versículo onde está indo ao mercado, e também vou colocar um versículo onde está comprei o café, ou comprei o chá, né? Não comprei o café, capítulo 1, comprei o chá. Qual é o sentido disso, né? Epígrafe.
o chá foi mais barato, mas não tem o mesmo sabor do café. Bom, essa epígrafe trouxe ali uma verdade, porém, ela foi uma adição na história, né? Porque não estava sendo dito isso. Você deveria interpretar isso e entender. Então, às vezes, a epígrafe não atrapalha. Agora, se fosse uma epígrafe da seguinte maneira: comprei chá porque não tinha a marca do café que eu queria e eu não tinha dinheiro, mas decidi comprar só chá, porque agora eu vou tomar só chá. Será que isso é verdade? Né? Ou se fosse assim, ó, comprei chá porque agora vou tomar apenas chá. E na verdade a pessoa comprou o chá porque o café estava muito caro naquele momento. Então, ou seja, a epígrafe pode acabar te levando a um outro entendimento. Então, se você quer ler e interpretar a Bíblia da forma correta, você, primeiro de tudo, antes de começar qualquer estudo, você tem que ler sabendo o que você está lendo, se é carta ou se é livro, para entender qual é o sentido daquilo que você vai ler, entendeu? Se você lê uma carta, você tem que ter na tua mente que o escritor está escrevendo para alguém, ok? Ele não está escrevendo para você, ele está escrevendo aquela carta para enviá-la a alguém. Então você tem que ter entendimento de que essa carta foi escrita naquele tempo de uma pessoa para outra, ou de uma pessoa para outras, né? E após você entender isso, que você vai começar a fazer os estudos. Então este vídeo é para explicar como você deve ler a Bíblia primeiramente, de forma primária, tá? First, tá? De primeira leitura. Então você vai pegar a Bíblia e vai primeiro descobrir o que é livro e o que é carta, ok? Primeira coisa. E aí você vai entender também a conotação da época. Segunda coisa. Qual eram as leis da época, qual eram as atitudes das pessoas da época, como eram os papéis das pessoas naquela época e qual eram os deveres daquela época e qual eram os direitos. Então você não pode ler com a ótica de hoje, você tem que ler com a ótica da época, né? Não adianta eu pegar aqui, querer ler um livro de 1800 e sei lá, 1500, no tempo do Império, e ficar julgando, né? Ah, olha só, que coisa mais desagradável, não sei o quê. Cara, que, né? É o que faz hoje em dia com a Bíblia, né? É engraçado isso, né? Porque quando a pessoa lê um livro comum, ela não faz isso. Agora, quando lê a Bíblia, não, porque a Bíblia... Né? Então, analise o seguinte, a ignorância do povo hoje é justamente o erro da leitura. Eles estão usando a ótica atual para ler um livro de mais de 2000 anos. Isso não faz sentido. Isso é um absurdo total. Isso é uma ofensa ao livro. Cara. Até o próprio livro é ofendido, né, cara? Então tu imagina o que sobra pro resto, né? Então, vamos lá. Para você entender. Quando você pega a Bíblia, aqui nós temos, ó. Vamos ver se eu encaixo aqui na visão da câmera. Aqui, ó. Aqui nós temos uma epígrafe. E aqui um capítulo. Ok? Atos é uma carta ou é um livro? Quem escreveu Atos? Você sabe? Comenta aqui embaixo se você sabe. Eu não vou falar. Você sabe se é uma carta ou um livro? Comenta aqui embaixo. Eu não vou falar. Eu vou comentar depois. Tá? Agora eu pergunto a vocês. Se quiser pegar aí para acompanhar, Atos 23. Tá? Ali está dizendo, ó, Paulo perante o Sinédrio. É uma epígrafe que tira o entendimento ou segue o entendimento? Para você saber se tira o entendimento ou se segue, você precisa ler pelo menos ali 2, 3 versos antes, né? Ou até, dependendo da situação, um capítulo antes. É bem sério isso. E depois o capítulo sequente, depois da epígrafe, né? Então você vai ver, né, se de fato está dizendo ali que ele estava perante o Sinédrio, né? No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa do porquê era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Ou seja, ele estava, de fato, perante o Sinédrio. Mas tinha uma razão para ele estar ali, né? Então, se você parar na epígrafe, você estará ali deturpando um pouco o seu entendimento, né? Assim como na outra epígrafe que tem ali depois do verso 11, do capítulo 23, ali na conspiração dos judeus contra Paulo, este é
mandado para Cesareia. Ou seja, é como se fosse o início de uma nova história, né? Porém, não é o início de uma nova história, é uma sequência da mesma história, né? São várias histórias que uma é sequência da outra. Então, como eu humildemente indico vocês a ler, pule, nunca pare em versículo e nunca pare. Se você decora a Bíblia apenas baseada em versículos e capítulos e epígrafes, você não está entendendo a essência do texto, muito menos a essência da história. Você está apenas se apegando a decoreba, e decoreba no entendimento. Assim como matemática, se você apenas decora a tabuada, você não entende a tabuada. E aí você pode acabar fazendo um cálculo fora da tabuada e não saber como faz. Então o ideal é você ter um entendimento. Eu não me apego nisso daqui, tá? E aconselho vocês a não se apegar também. Apenas, se for marcar um momento onde você parou a leitura, marque o versículo. Ou marque a página. Bota um divisor ali na página. Quando você retornar, você vai ler e vai ver onde você parou, tá? Marque a página, ou seja, use um marcador de página, tá? Como esse daqui, por exemplo, ó. Eu estou lendo aqui Atos e agora vou ter que parar para, sei lá, jantar. Então eu vou colocar aqui o meu marcador e vou descansar meu livro. Se você não tiver o marcador aqui, ó, que já vem junto, tá? Esses aqui são os melhores. Se ela vem, se tua Bíblia tiver isso, você pode usar o marcador que já vem com ela. E você, quando abrir, você vai observar ali a página onde você estava lendo e vai encontrar o texto que você estava lendo e segue o seu entendimento. Porque se você parar no versículo, ou no capítulo, ou na epígrafe, você vai se ater aos números e não ao conteúdo do texto. É isso que eu estou falando. O modo como você lê interfere diretamente no modo como você entende. Se você não praticar uma leitura sadia e correta, você nunca vai ter um entendimento sadio e correto. Então, quando você lê a palavra, leia do início ao fim apenas as palavras. Não se atenha aos números de marcações. É isso muito importante. Não se ater a números de marcações. Você não tem que decorar os números, ou aonde está tal versículo, aonde está tal... Não interessa, você tem que decorar o conteúdo do livro, o conteúdo do texto. E não é decorar, é entender, é compreender na sua essência o que está passando a história do livro. Porque se você não tiver isso, você não vai ter a compreensão e vai poder cair em qualquer heresia. Porque qualquer um pega aqui um versículo e distorce e faz o que quiser. Mas está escrito em tal versículo do livro tal, que é assim, assim, assado. Então, baseado nisso, eu tenho que fazer isso, isso, isso. É? Será mesmo? E é isso que está falando a essência desse livro? A essência do livro que está contando a história é essa? Ou você está distorcendo para puxar para o teu lado? Não é o que a gente está vendo hoje em dia aqui, várias pessoas fazendo isso. Hoje nós estamos na maior de todas as... Vamos dizer assim, o despertar da heresia, né? Hoje nós estamos no maior... movimento herético do Brasil e do mundo, de pessoas torcendo, distorcendo, amarrando e inventando e criando mirabolantes ideias e blasfêmias contra a palavra, justamente porque não sabem ler a palavra, não sabem interpretar, não sabem observar da maneira correta, usam a ótica atual para julgar o livro que foi feito há 2000 anos atrás. É um absurdo, cara. Nós estamos no maior movimento herético, né? No maior movimento de pessoas que estão se afastando da verdade, né? Dá para dizer que nós estamos no avivamento da heresia, né? É o terror que está ocorrendo no mundo hoje, tanto dentro dos templos quanto fora dos templos. Aliás, quem vai em templo só vai para ter um apego social, né? Porque o apego espiritual não é no templo, né? É na palavra, em comunhão com o Criador. Nós vamos fazer vídeo sobre isso também, tá? Mas é um assunto já mais complexo e profundo. Então, esse vídeo trata apenas de como ler a Bíblia. Só isso, tá? O que está ocorrendo hoje no mundo, nós vamos falar mais pra frente também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva se não for inscrito, deixa o like e comenta o que você acha deste vídeo, tá? Sempre que tu for ler pela primeira vez, para começar os estudos, leia inteiramente a parte do texto. Não se apegue em números de marcações, tá? Se for marcar a página que você parou,
marque com um marcador de texto, um papel, uma folha, qualquer coisa, entendeu? Mas não marque os números, não decore o livro pelos números. Você estará caindo na armadilha do sistema. Decore o livro pelo conteúdo que ele tem. Leia várias vezes de forma linear. O que é linear? É isso aqui, ó, do início ao fim sem parar, entendeu? Não se atenha aos números. Eu repito e reforço, não se atenha aos números. Você não deve decorar o livro pelos capítulos e versículos. Você tem que entender a história e compreender o que está ocorrendo. E após isso, você vai começar a estudar as palavras e os contextos do que ocorreu detalhadamente. Porque senão você vai cair em ventos de heresias como muitos hoje caem. Muitos hoje existentes aí, já há muito tempo também, pessoas vêm distorcendo a palavra justamente por não ler corretamente. E o brasileiro hoje está carregadíssimo de ansiedade, então para ler um livro hoje é complicadíssimo, né? É muito mais fácil você ver um herege bostejando aí na internet, como está ocorrendo aí, do que tu pegar e ler você mesmo a palavra, né? Ah, mas o livro apócrifo faz sentido em tal coisa. Que pena, você está lendo um livro baseado numa historinha, né? Você não leu toda a Bíblia. Primeiro você leia toda a Bíblia, para depois você pensar em analisar livro apócrifo, tá? Porque se você fizer uma leitura de livro apócrifo sem ler a Bíblia, vai ser muito fácil de você ser enganado. Leia primeiramente a Bíblia de forma linear e integral mesmo. Ou seja, você vai começar lá no Antigo Testamento, que na verdade não tem Antigo Testamento, é outra coisa que é complicadíssimo. Meus amigos, não existe Antigo Testamento, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Na sequência desse, eu já vou fazer um vídeo sobre essa questão do Antigo e Novo Testamento, beleza? Então, hoje é só sobre leitura. Leia a Bíblia de forma linear, ok? Então, novamente, se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. Se tu acha que alguém precisa ver esse vídeo, compartilha com ele aí. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Pai Criador. Forte abraço.